Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ivan, eu sou diácono da igreja, congrego na Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, aqui em Uberaba. Sou professor da Escola Bíblica desde o ano de 2015, quando eu recebi a oportunidade do pastor, de poder lecionar para a juventude, para os jovens. Foi um desafio que me moveu, que me deixou, a princípio, com muito receio de iniciar, mas nosso Deus, quando Ele nos dá a oportunidade, Ele nos capacita. Se você está nesse vídeo procurando saber como ser um bom professor da escola bíblica, então eu digo para você que tenha fé, tenha paciência, aprenda mais, busque mais o conhecimento, que o Senhor vai te capacitar. O papel principal é do nosso Deus. Se Ele te chamou, se Ele te convocou para trabalhar na obra dele, pode ter certeza que Ele vai te capacitar, não vai deixar você desamparado em momento algum. Você vai conseguir sim, confiando na força do Senhor. Pois bem, como ser um bom professor da escola bíblica dominical? Uma dica importante que não pode faltar e que tem que ser a primeira mesmo. É primordial que o professor da escola bíblica tenha uma vida de consagração a Deus. E não só o professor, mas todos aqueles que querem desempenhar um papel na obra do Senhor. É necessário que o professor tenha uma aproximação com o Pai, que ore, que busque, que jejue, que leia a Bíblia. E isso não exige muito de um professor, isso não exige muito do cristão, até porque é necessário o cristão todos os dias ele estar em contato com o Senhor. E eu te digo, para que o professor tenha confiança de falar do amor de Deus, que tenha autoridade da palavra, ele só vai ter isso se ele estiver em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, buscando ao Senhor, para que quando você for lá na frente, aquelas pessoas te olhando, você não fique intimidado, você tenha certeza que você está ali porque foi o Senhor que te colocou. Então tenha essa autoridade, peça ao Deus a autoridade da sua palavra, peça ao Senhor sabedoria do alto, peça ao Senhor paciência, peça ao Senhor longanimidade, peça ao Senhor tudo o que for necessário para que você seja um excelente professor. A outra dica, o professor ele tem que ser criativo, ele tem que usar a criatividade. Senão, ele não é um professor. Ele tem que desenvolver alguma metodologia na sala de aula, tem que administrar bem o seu tempo e utilizando também a criatividade, trazer uma aula participativa, fazer uma aula que envolva todos os alunos, deixando os alunos à vontade para falar do amor de Deus. É importante que o professor, quando estiver dando aula, ele traga exemplos que encaixem com a lição. E o professor utilizando a criatividade, utilizando dinâmicas, utilizando o debate, utilizando ali, fazendo uma roda de conversas, é importante que o professor utilize alguma ferramenta ali a mais, Não ficar somente na leitura da revista. Se o professor tem como didática, o professor tem a facilidade ou está ali no início, às vezes ele se ampara mais no texto, mas com o tempo o professor vai se desligando ali não que ele vá deixar o texto de lado, ele já vai estar com o texto memorizado, estudado, então ele vai desenvolver uma metodologia ali na sala de aula. Então é importante que o professor seja bem criativo, tanto para administrar o tempo, tanto para explanar o tema, tanto para dinamizar a aula. Então é necessário que o professor esteja ligado aí também, e você pode sempre procurar dicas de dinâmica, dicas de debate. E falando em dinâmica, o próximo assunto aqui é dinamismo, O professor ele precisa se identificar com a classe, se adaptar à linguagem do público. O professor, principalmente nas outras classes que não são a de adultos, o professor ele tem que ser dinâmico, ele tem que se adaptar à classe. Se ele dá aula para as crianças, então ele tem que se adaptar ao modo de falar das crianças, ao modo de viver, de lidar com as coisas, entender as crianças, não viver como uma criança, Mas ali, o que eles fazem na sala de aula? O professor é necessário que ele se adapte também, juntamente com aquelas crianças, para que elas entendam, para que elas captem, nem sempre trazendo entendimento da palavra de Deus. Mas aí ele vai ter a criatividade e o dinamismo para lidar com a situação. Outra classe que é importante, que o professor é muito importante, que o professor seja dinâmico,
é a classe dos jovens, né? A juventude, para você ficar falando ali mais de uma hora, ou por aí mesmo, né? Uma hora de lição, é necessário que o professor seja bem dinâmico, bem, que inclua bem os alunos no tema, que se adapte, né, à linguagem também. A juventude tem uma linguagem diferente, não é para o professor utilizar as gírias, né? Se tem jovens, provavelmente vai ter uma gíria ali ou outra. Não é que o professor precise falar as gírias, mas o que nós queremos dizer é o jovem tem uma linguagem mais moderna. Por exemplo, quando nós vamos dar aula para os adultos, né, já um povo mais sério, mais maduro, e os jovens estão ali chegando nessa fase, né, se aproximando da maturidade. Aí eles utilizam uma linguagem diferente, eles vivem de uma forma diferente. Às vezes o adulto está mais centrado no trabalho, na família, o jovem mais no futebol, ou em algum esporte, ou uma atividade que ele pratica, ou várias outras, a internet também, o jovem é mais ligado na internet. Então o professor ele tem que ter a sabedoria de lidar com isso. Outro requisito para que você seja um bom professor, para que nós sejamos bons professores, é que nós sejamos alunos dedicados da escola bíblica dominical. Infelizmente, tem professores que só vão à escola bíblica o dia que vai dar aula. Tem professor que só quer falar, mas para falar é necessário sentar para aprender. Esse é um detalhe muito importante. Até porque, uma coisa, nós estaremos mostrando para os nossos alunos, humildade. Porque se eu sou professor, pode ser que muitos pensem, como ele é professor, não precisa aprender, mas isso é muita arrogância da parte dele, porque nós não sabemos, a gente não sabe tudo, não sabemos, nunca saberemos, nunca entenderemos totalmente tanta riqueza de conhecimento que há no mundo, tantas informações, como nós poderíamos saber tudo isso? Então, todos os dias que o professor senta para aprender a lição de algum outro professor, eu creio que mais alguma coisa ali, mais alguma informação ele guardará no coração. Então, é importante que o professor seja um aluno dedicado da escola bíblica. Para ser um bom professor, seja um bom aluno. Participe dos cultos de ensino, participe dos estudos, participe dos seminários, se possível. Participe de tudo aquilo que for acrescentar algo no seu conhecimento, no aperfeiçoamento da sua vida ali como professor, do seu momento, né, que o Senhor separou para que você lecione para os seus alunos. Outro requisito é a busca pelo conhecimento e pelo aperfeiçoamento. O professor precisa estar sempre estudando a Bíblia, sempre lendo, sempre aprendendo, sempre meditando na palavra de Deus. Ele nunca pode achar que é suficiente, porque não vai ser, nunca será o suficiente. Nós todos os dias precisamos aperfeiçoar, buscar, entender, buscar o discernimento, lendo a palavra do Senhor. Até porque todos os dias Satanás ele tem uma artimanha diferente para querer nos impedir, para querer nos confundir, para confundir a igreja. Então é necessário que um professor atento, um professor que estuda a palavra de Deus, ele não vai se moldar com as coisas deste mundo. Ele não vai passar, as artimanhas de Satanás não passarão despercebidas, porque tem muitos cristãos sendo enganados por Satanás. Muitos modismos, muitas ilusões que Satanás tem colocado e as pessoas têm achado que é normal. Mas o professor da escola bíblica ele não cai nessa cilada. O professor da escola bíblica está muito bem preparado com a palavra de Deus. Então é necessário que o professor busque sempre o aperfeiçoamento dele e dos santos, né? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Buscando aperfeiçoamento, buscando o conhecimento e também o discernimento de nós entendermos. E até porque, meus irmãos, quando nós estamos na sala de aula, muitas vezes somos surpreendidos com perguntas difíceis. E se o professor não tem o mínimo de conhecimento, ele vai gaguejar, ele não vai saber falar e aí nós vamos perder a confiança dos alunos. Então, para que o aluno aprenda, para que o aluno guarde e que também continue atento o tempo inteiro na sua aula, é necessário que você passe essa confiança para ele, que você domine o assunto. Então, o professor ele tem que sempre preparar bem a lição. Essa também é uma dos requisitos do professor, para que ele seja um bom professor. Então, o professor ele não pode deixar para estudar a lição em cima da hora, horas antes da escola, ou no sábado à noite, se a sua escola aí na sua igreja for no domingo. Não, você
recebeu a oportunidade, o superintendente te avisou que você vai dar aula, imediatamente já comece a estudar. Imediatamente já comece a sua pesquisa e leve o assunto bem preparado, o assunto bem concatenado para que os alunos aprendam a palavra de Deus. É importante que o pastor tenha esse amor à palavra. O professor precisa amar a palavra de Deus. Ele não pode somente entregar ali o assunto de maneira rasa. Não, o professor ele deve amar a palavra de Deus e entregar de coração para os seus alunos. E uma dica, essa é importantíssima também, ficou por último, mas não é menos importante. Utilize sempre a linguagem simples. Professor, seja humilde, né? Sejamos humildes. Nós estudamos, nós preparamos, mas nós queremos, o que nós devemos passar é aquilo que o Espírito Santo deseja que passemos adiante. E não aquilo que provém do nosso coração. Não é o que provém do nosso coração, é o que o Espírito Santo colocar em nossos corações, aí nós falaremos para a igreja. Se eu utilizar um vocabulário muito complicado, os irmãos não vão entender. A aula vai ficar pesada, daqui a pouco vai ter irmão bocejando, daqui a pouco vai ter irmão com sono, cochilando, e dependendo da situação, se o irmão tiver com fome, aí começa aquela agonia, e o professor percebe aquilo, o professor vendo que os irmãos estão agoniados, olhando o relógio, o professor vai perdendo a confiança, e tudo isso atrapalha, né, tanto os alunos quanto ao professor. Então, professor, utilize a linguagem simples que vai dar tudo certo. Todo conhecimento que você busca, todo conhecimento que você tem buscado, você conseguirá passar através da linguagem simples. Não se preocupe. Com o tempo você vai fazendo, você vai praticando e vai aprendendo a utilizar a linguagem que todos entendam, que todos saiam satisfeitos de ouvir a sua aula. Amém, irmãos? Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Oremos, né, para que o Senhor sempre nos capacite. E nunca se esqueça de sempre orar, sempre buscar a Deus. Porque Deus, buscando o Senhor, Ele nos dará o direcionamento. Então, professor, você que foi convidado a lecionar, vá em frente, porque o Senhor é contigo. Mas prepare-se bem, esteja sempre pronto para fazer a vontade do Senhor, que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso, porque o Senhor ele levanta pessoas que amam a sua palavra, pessoas comprometidas. Nós vemos que Davi, ele era imperfeito, né? Só para concluir, Davi ele era um homem perfeito. Ou seja, Deus procura homens imperfeitos. Ou seja, Ele vai sempre procurar os imperfeitos. Sempre os imperfeitos. Porque não tem alguém que seja perfeito a não ser Jesus. Então, você que é imperfeito, assim como eu, o Senhor te escolheu, sabendo da sua imperfeição. E Ele conta com o seu trabalho, com o seu carinho, o seu amor aos irmãos e o seu amor à palavra de Deus. Grande abraço, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.